essa pessoa também vai se dobrar aos pés de Jesus e também Deus vai fazer um milagre na vida dela. Então, na verdade, a princípio pode ser perda, mas no final de tudo é vitória, como a própria palavra de Deus diz em Eclesiastes, que o fim é melhor do que o começo. Então, o final tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Graças a Deus, né? Outra coisa que nós falamos é a perseguições. Então, quando você realmente exprime, você vive uma fé genuína, verdadeira e poderosa em Deus, você vai sofrer outra consequência, outro efeito colateral, que é a perseguição. Então vão começar muitas vezes a te perseguir. Por quê? Porque você não abre mão de uma fé, você não abre mão de um conceito, você não abre mão de um pensamento, de viver por essa fé e de não compartilhar muitas vezes com certas coisas que as pessoas fazem. Quando você vamos dizer assim, uma pessoa diferente, dentro de um meio de pessoas que são iguais, logicamente que você vai ser perseguida e excluída. Então a fé, Glauber, também traz algo sério, que é a perseguição. É verdade, mas é uma coisa muito interessante que, se você for parar para analisar e você ter uma leitura na Bíblia, você olhando para Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo sofreu muitas perseguições, e o Deus que a gente serve, o Jesus Cristo que a gente acredita, que a gente tem fé, é o mesmo daquele do passado, é o mesmo que teve perseguições. Então hoje, você servindo a um Deus Todo-Poderoso, servindo a esse Jesus Cristo, você vai ter vitória, você vai ter bênçãos, mas com isso no pacote também vem a tal da perseguição. Vem a tal das pessoas que vão contra Deus, porque muitas pessoas não acreditam em Deus. Muitas pessoas acham que Jesus Cristo não morreu naquela cruz, acham que foi apenas um símbolo. Então por isso que você vai sofrer perseguições, por causa desse Jesus Cristo que você serve. Graças a Deus. Outra situação é o sofrimento. Então muitas vezes a pessoa acaba sofrendo, sofrendo pela própria perda, sofrendo pela própria perseguição, sofrendo pela própria renúncia, Então muitas vezes a pessoa acaba sofrendo, sofrendo alguma coisa. Por exemplo, a gente pegou o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós podemos pegar também o caso do próprio Abraão, que sofreu levando seu filho ali para ser sacrificado, porque até então ele não sabia que Deus ia preparar um outro sacrifício, ia permitir que seu filho não fosse morto. Então com certeza nessa caminhada ele sofreu muito, e assim por diante. Então a fé muitas vezes também, Glauber, traz esse efeito na sua vida, que é o sofrimento também. É verdade. Esses três requisitos e esse último que o senhor falou, eu acho que é o mais difícil. Eu acredito que seja o mais difícil, a parte de quando a gente passa por alguma situação de sofrimento, por causa das perseguições, por causa dessas dores. Mas que nem a própria palavra diz, eu volto a repetir, que nem o próprio Pedro disse, que a gente toma parte no sofrimento de Cristo. Então, se é parte, ainda a gente está passando por sofrimentos mínimos, 1/3 do que Jesus passou naquela cruz. E que o exemplo maior da gente seguir em qualquer situação é olhar para Jesus Cristo, porque Jesus passou por sofrimentos, passou por grandes dores e venceu em tudo. E Ele mesmo nos disse, sempre fala na sua palavra, que somos mais que vencedores nele. Então todo sofrimento, na verdade, através do sofrimento temos vitória garantida em Cristo Jesus. Graças a Deus. E por último nós vemos a morte, Graças a Deus, hoje no Brasil nós temos um país livre, livre na questão religiosa, na questão da fé, em que cada pessoa pode proferir a sua fé sem problema nenhum. Mas nós sabemos que no passado, nós sabemos que na antiguidade, que depois da morte de Jesus houve uma perseguição muito grande aos primeiros cristãos, e muitos eram mortos por causa dessa fé, mortos mesmo, literalmente mortos. O próprio Pedro, segundo os estudiosos, morreu pendurado numa cruz de cabeça para baixo. Muitos eram jogados em lugares onde havia leões, leões famintos, onde eram devorados por leões. E hoje nós sabemos que existem algumas partes do mundo onde a religião cristã não pode ser pregada, não pode ser anunciada, e devido a essa perseguição forte religiosa, ainda até hoje existem alguns crimes contra alguns cristãos, que por não negar a fé em Cristo acabam morrendo. Ou seja, a pessoa coloca uma arma, uma espada, um revólver na cabeça da pessoa, e a pessoa diz não a Jesus, nega a fé em Jesus, ou ela acaba morrendo. Então a fé muitas vezes também vai trazer a morte sobre a pessoa. É verdade. Só que vale lembrar que se não fosse esses mártires, se não fosse todas essas pessoas que morreram no passado, hoje a nossa Bíblia Sagrada não estaria aqui. Hoje não teríamos o prazer de podermos desfrutar dessa grande
Bíblia Sagrada. Que tantos esses Pedros, todos os outros homens que ainda não foram relatados na Bíblia, morreram por causa do nome de Jesus, que na verdade batalharam a vida inteira pela fé, e até o final da sua vida, o último respirar, não negaram o nome de Jesus, viveram uma vida de compromisso com Deus, e é por isso que eles são sempre lembrados. E hoje também não muda muita coisa. Hoje a gente olha aqui no Brasil, graças a Deus, ainda temos esse privilégio de podermos andar com uma Bíblia, de podermos falar que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Mas se formos olhar para os países aí do Oriente e tantos outros, você não pode nem ficar falando muito de Jesus Cristo. Se você falar, você é um forte candidato a perder sua cabeça e ficar a público. Então também, na verdade, tem uma outra situação que é a batalha espiritual. Todos sabem que o diabo também está ao nosso mundo, ele é o príncipe das trevas, é o príncipe desse mundo, e ele está trabalhando para que as pessoas neguem a Jesus Cristo. Então isso é o trabalhar do inimigo. Enquanto Deus está trabalhando, Jesus Cristo está trabalhando para te salvar, o inimigo está trabalhando para destruir nossas vidas, matar nossas vidas e acabar com todos os nossos sonhos. Então todas as situações que acontecem nos países aí afora, em nome de Jesus, acredito que isso não vai acontecer no Brasil, mas se acontecer, é o trabalhar do inimigo, é o inimigo tentando ser Deus, é o inimigo tentando tomar o lugar que é de Deus, como ele sempre quis, sempre vai querer, mas sabemos que a própria palavra de Deus diz que no final, Deus vai derramar o seu poder, a sua glória, e todos vão ser salvos em nome de Jesus. Graças a Deus. Então, só para terminar essa questão, para entrar na arca, não é preciso renunciar a tudo que ele não pudesse levar consigo. Antes de ganhar um mundo novo, ele precisou renunciar ao mundo antigo. Então, a fé, ela produz também certos efeitos que muitas pessoas às vezes não querem passar, e por isso acabam negando a fé. Mas é melhor a fé com Deus do que você ter tudo que esse mundo oferece e não agradar ao nosso Deus. Lembrando que em Hebreus está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é o programa ICP e Você, um lugar de encontro com Deus. Toda quinta-feira, às 22, estamos aqui das 22 até a meia-noite, para poder lembrar aqui palavras de Deus, palavras de vitória, de ânimo, de alegria, ensinamento da palavra do Senhor ao teu coração. Falando nisso, o Cláudio está preparando aqui uma pequena mensagem que vai trazer no teu coração, então fique ligadinho aí, não vá dormir ainda, espere mais um pouquinho, temos aí mais alguns 18 minutinhos para encerrarmos a programação dessa quinta-feira. Se você necessita ou quer, glória a Deus, falar ou ouvir algum tema, você pode mandar sugestões no ao vivo, @diresporte.com.br. Você pode mandar: pastor, quero falar sobre amor, quero falar sobre perdão, quero falar sobre outros assuntos, e com certeza vamos preparar sempre um estudo muito bem sólido para você. Ao vivo, diresporte.com.br. ICP e Você, um lugar de encontro com Deus. Vamos passar então, antes de encerrarmos o assunto de fé, uma pequena mensagem aqui com o nosso jovem Glauber de Almeida, que é líder do Impacto Jovem, e lembrando a vocês que todo terceiro sábado do mês, na Igreja Comunidade da Paz, na Guilherme Marco 96, no centro lá no Japão, nós temos aí um trabalho forte com os jovens, que é o Impacto Jovem. Você pode estar participando com a gente, venha com o seu filho, venha com os jovens, e com certeza você sairá dali muito abençoado. Vamos ouvir então, Glauber. Amém. Eu vou ler a palavra que está no livro na carta de Filipenses 4:10. Na minha vida, em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. É que não tiveram a oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso porque me senti abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é estar mais do que eu preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Até aí. É um exemplo muito grande de fé. O próprio apóstolo Paulo passou por dificuldades. Passou por momentos que ele passou fome. A palavra de Deus diz relatos que ele, no navio, passou por naufrágios, passou por momentos que muitas pessoas teriam desistido de viver, de fazer a missão que ele tinha, de levar a palavra de Deus.
E ele diz aqui que aprendi a estar satisfeito com pouco, com muito, em todas as situações ele sempre estava contente. Não é que ele estava sendo falso, lógico, ele estava passando por dificuldades, ele estava passando fome. Mas o tema aqui é a fé. E o apóstolo Paulo viveu através da fé. Então o que alimentava ele, alimentava o espírito, deixava esses sofrimentos, essas situações difíceis, fortalecia ele, era a sua fé em Cristo Jesus. Saber que ele estava fazendo algo que era melhor para a salvação de outras pessoas. E no versículo 13, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Para umas linguagens mais clássicas, vocês devem conhecer, que fala, tudo posso naquele que me fortalece. Mas na verdade a gente vê muitas das vezes, a gente olha para placas aí de carros, de lojas, tudo posso naquele que me fortalece. Mas o primeiro vendaval, a primeira luta, a primeira dificuldade, acabou a força. A primeira situação difícil, a força foi para lá. Temos que seguir o exemplo de Paulo, que com toda a situação, com toda a dificuldade, a fé dele não se esfriou, na verdade aumentou. E daí ele pôde falar com prazer, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação, ou melhor, tudo posso naquele que me fortalece. Mas em toda situação, não é quando tudo vai bem. Viver pela fé é quando tudo é de qualquer maneira, na dificuldade, na dor, no sofrimento, na perda, é em todas as situações. Aí você vai ser fortalecido para tudo, vai estar preparado para tudo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, uma pequena mensagem para o teu coração, mensagem de fortalecimento, mensagem, glória a Deus, de ânimo. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha que palavra abençoada. Você entender, né, que o seu Deus é maior, quando diz tudo posso naquele que me fortalece, não é que você pode sair por aí afora fazendo tudo o que você quer, né, cometendo erros e pecados e achando que não vai ter consequência. Não é nesse sentido que o versículo é colocado. Quando diz tudo posso naquele que me fortalece, é que em todas as aflições, todas as dificuldades, todos os problemas, dor, sofrimento, você pode vencer, porque o seu Deus é maior, está acima do problema, está acima da enfermidade, está acima da dor, né? Porque na verdade Ele é o Criador de todas as coisas. Então creia nisso, você pode sim vencer qualquer situação caminhando com as mãos dadas com o nosso Deus. Graças a Deus. Para nós fecharmos então o tema fé, eu quero agora ler para você Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, verso 1, nós vamos entrar na fase final, complementando aqui o tema fé. E aqui diz Hebreus 12, 1: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço, pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerando, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então olha que palavra linda, poderosa, maravilhosa aqui de Hebreus, quando ele escreve aqui nesse texto, dizendo para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, meu querido, meu irmão, você não foi chamado para enfraquecer, você não foi chamado para desfalecer, pelo contrário, você foi chamado para vencer. E a cada prova, cada luta, cada batalha, sair mais fortalecido em nome de Jesus. Então diz aqui, os homens do Antigo Testamento tiveram relacionamento com Deus pela fé, mas não conheceram o Senhor Jesus Cristo, senão através da esperança messiânica. Por isso o capítulo 11 termina com a seguinte palavra: por vendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então nós estamos num tempo privilegiado, tempo da graça. Não conhecemos a Jesus, mas vivemos pela fé em Jesus, porque cremos que Ele existe, cremos que Ele é real. A glória daqueles homens só será completa quando a igreja entrar no céu, e isto a considerar por causa da obra de Cristo na cruz. A igreja tem a nobre missão de completar a história de Hebreus 11, por isso o capítulo 12 começa dizendo assim. Então, Glauber, a igreja hoje tem essa nobre missão de completar esta obra, né, que se chama fé. A gente sempre costuma dizer que as pessoas não conseguem ver a Deus,
Você não consegue ver Deus fisicamente, porque Ele é Espírito. Importa quem adore, ou adore em Espírito e verdade. Quem andou com Jesus andou naquela